Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos aqui numa semana muito especial, né, Renan? Uma semana de revisão. Gente, antes da gente começar, deixa eu trazer um papo para vocês, né? Quando a gente fala de lembrar, de memória, é natural que a gente venha esquecer coisas. Talvez você fale assim: Rodrigo, eu já não lembro mais de nada do que você falou, por exemplo, na aula de respiração celular. E tudo bem, isso acontece. As pessoas esquecem. E muitas das vezes você fica se cobrando, você fica trazendo aquela sensação de culpa, dizendo assim: cara, eu sou o merda, eu esqueci. E eu sei que na escola, muitos professores fazem até uma cobrança. Às vezes o professor dá uma aula numa semana e você entende, cara, é uma aula que você fica super tranquilo com ela. E na semana seguinte, o professor tenta relembrar de algumas coisas e você não lembra. E o professor fala assim: caramba, como vocês esqueceram isso? Eu falei disso na semana passada. E você fica naquela sensação de culpa, de que, cara, eu esqueci. E, gente, sabe por que você esqueceu? Porque você é um ser humano, porque você é normal. E é normal esquecer as coisas. Quem aqui já viveu isso, pessoal? Quem aqui já viveu esse drama de esquecer coisas e se sentir culpado? Me conta a tua história aí, né? Deixa eu ver quem tá com a... E deixa eu mostrar uma parada para vocês, gente. O que acontece na nossa realidade, né? Quando você estuda uma parada, desenha aqui um gráfico para vocês verem, tá? Então aqui está o gráfico. Aqui está, ó, a retenção de conteúdo. Desenha aqui um gráfico para vocês verem. Deixa eu puxar aqui para baixo para vocês verem melhor. Aqui está a retenção de conteúdo e aqui está o tempo. Quando você aprende uma parada, cara, a retenção de conteúdo está lá em cima, tá vendo? E com o tempo, cara, ela vai, ó. Opa. E com o tempo, o que vai acontecendo? Esse conteúdo você vai perdendo ele, você vai esquecendo. E é natural, é um mecanismo que o seu cérebro tem para poupar energia. Tá? É um mecanismo que ele vai ter para poupar energia. Isso é a chamada curva de esquecimento.
Só que como é que a gente faz para evitar que você entre no esquecimento disso? Depois de um certo tempo, então, por exemplo, ó, passou um tempinho aqui, tá? O que você tem que fazer? Cara, revisar os assuntos. Quando você revisa o assunto, o que você faz? Você traz ele de volta para a tua memória. E é normal que você esqueça de novo. Só que ao longo da nossa programação aqui do ProEnem, a gente tem várias aulas de revisão. Então é natural que você aprenda um negócio, esqueça um pouquinho. Aí vem a nossa aula de revisão que faz o quê? Pô! Traz esse conteúdo de volta para tua cabeça. E você vai esquecer de novo também, porque tu é ser humano. Mas aí vem outra aula de revisão, vem outra. E sabe o que acontece depois de algumas aulas de revisão? Você até vai esquecer, mas você vai esquecer menos. Isso vai levar você a ter uma aprendizagem de longo prazo. Então, essa semana, gente, não é uma semana de revisão por acaso, tá? Não é. Ah, escolhi, Renan tomou uma decisão que é, essa semana vamos revisar. Não. A cada bloco, a gente precisa revisar o conteúdo. Para você, cara, tá com o conteúdo muito bem lembrado. Porque o Enem, gente, é isso. É uma grande maratona. Que você vai ter que lembrar de conteúdos do início do ano. E a prova é lá em novembro. Aliás, falando em maratona, quem vai correr maratona nesse final de semana? Professor Rodrigo. Neste domingo é a Maratona do Rio de Janeiro. Então vocês podem me acompanhar aí na televisão, vendo aí, né, as notícias do esporte, que eu vou estar aí, ó. Que eu vou estar aí brilhando. Tudo bem, gente? Então, a aula de revisão. E qual é a melhor maneira de revisar? Fazendo questões. E eu vou trazer aqui, ó, uma questãozinha do Enem pra gente. Gente, questão difícil, hein? Questão difícil. Vamos ler essa aqui? Vamos lá pra gente começar? Olha aqui. Não sei se está muito pequeno para vocês, mas eu vou dar um zoomzinho aqui para a galera conseguir ler. Vamos lá. A produção de ATP depende do gradiente de prótons. E calma aí. Quando eu falo gradiente de prótons, eu não sei se você já parou para pensar. Próton é a mesma coisa que H+. Porque, gente, o que era um átomo de hidrogênio? Ele era um próton e ao redor tinha um elétron. Se é o H+, eu tirei o elétron. Sobrou só o próton. Então, quando eu falo gradiente de prótons, é gradiente de H+, tá? Gerado pela cadeia respiratória. Nessas reações, os elétrons provenientes da oxidação do NADH em NAD+, percorrem a cadeia até chegarem à citocromo C oxidase, reduzindo o ferro 3+ a 2+. Tudo bem? E aí, seguindo. O oxigênio atua como aceptor final desses elétrons, formando água. O cianeto é uma espécie química altamente tóxica que tem grande afinidade pelo ferro 3+. Quando células são expostas ao cianeto, ele se liga ao sítio de ferro 3+ da citocromo C oxidase, impedindo a sua conversão em ferro 2 e bloqueando a cadeia respiratória. E aí, gente? O que vocês pegaram aí, ó? Cara, Milena já mandou. Estou à própria derrota hoje. Como assim, Milena? Calma aí. Gente, vamos lá. Vamos entender o que está acontecendo, né, nesse processo todo. A gente aprendeu lá na aula de respiração celular que a glicose, tá aqui, ó, a glicose, ela vai ser quebrada, tá? Então a glicose, ela vai ser quebrada. E a glicose é esse substrato proveniente do nutriente, ou seja, é a tua comidinha, meu lindo, minha linda. E essa glicose, eu não sei se você se recorda, ela possuía, gente, olha aqui, ó, 6 carbonos. E qual é a ideia da respiração celular? Seria quebrar todas as ligações entre esses carbonos. Todas. Vou quebrar todas as ligações. E esses carbonos sendo quebrados, eles vão liberar CO2. Ah, só que calma aí. Você sabia que tá carregando uma maquininha de cartão no bolso esse tempo todo? Pois é, para você fazer isso, basta procurar por Infinity Pay lá na Play Store e baixar o aplicativo que é 100% gratuito. Cria sua conta rapidinho, pode ser MEI, CPF ou CNPJ. Depois disso, basta procurar pela opção aqui Infinity Tap.
Depois disso, você acaba de transformar o seu celular em uma maquininha de cartão. Você consegue cobrar diretamente do seu celular, sendo Android ou iOS. Basta você adicionar o valor que você quer e fazer agora a sua venda. E vendendo aqui um fone de ouvido, em segundos o cliente aproxima o cartão ao meu celular e a venda já está feita. E o melhor de tudo é que o dinheiro cai na sua conta de forma muito rápida. Basta você checar as suas últimas vendas. E se o teu celular tem NFC, você já pode começar a vender agora mesmo. Agora é só você ir lá e baixar o app da Infinity Pay e transformar o teu celular numa maquininha. Nessas cristas, ele vai descarregar os seus hidrogênios e elétrons e eles vão passando pelos transportadores, que são esses daqui, ó. Transportador 1, transportador 2, transportador 3. E esses transportadores são complexos chamados de... Gente, vocês estão ouvindo alguma voz que não é a minha? Além da minha? Será que é o Renan que está falando? É não? Mas é retorno meu, será? Acho que eu já sei. Vê se parou. Era o YouTube. Olha aí, resolveu, hein? E o pessoal não percebeu que era a minha própria voz, que eu devia estar pegando o áudio aqui do... olha aí, olha aí. Agora resolveu, hein? Acabou esse fantasminha. É a sua voz, só que no passado. Muito boa, né? Segunda voz. Então resolvemos aí, Renan. Resolvemos. Assombração. O meu eu do passado está me perseguindo. Né? Porque o passado volta à tona. Gente, então o que seriam esses transportadores? São citocromos. E lá no final tem a chamada citocromo C-oxidase. O que vai acontecer nessa situação? A pessoa vai se intoxicar com cianeto, o CN. Cara, e o que ele faz? Ele bloqueia essa última etapa. Ao bloquear, os elétrons que estão aqui não chegam até aqui. E aí o oxigênio não pega esses hidrogênios e elétrons e não vira água. E o cianeto, pessoal, ele é um potente veneno. Um potente veneno, por quê? Se ele impede que o oxigênio se ligue aos hidrogênios e elétrons e forme água, cara, todo esse processo vai ficar travado. E se você trava a respiração celular, você deixa de produzir o mais importante, que é o quê? ATP. Então, na hora que a gente bloqueia a cadeia respiratória, a pessoa morre porque a produção de ATP diminui. Nossa, que horrível! Então, sem ATP você não tem energia. E, gente, o cianeto é uma substância extremamente perigosa. Deixa eu trazer vocês para cá para falar uma coisa importante. Quando a gente relembra alguns acidentes terríveis que aconteceram na história, tem um acidente muito marcante que foi o da Boate Kiss. Não sei se vocês chegaram a ver o documentário que teve até na Netflix. Cara, na Boate Kiss, meteram uma espuma na boate. Aquela espuma para fazer isolamento acústico. Só que, cara, dentro da boate acenderam, sei lá, um rojão, acenderam fogos. E essa borracha, gente, pegou fogo, essa espuma. E era uma espuma inadequada. Era uma espuma que não deveria ser usada. O que aconteceu? Cara, pegou fogo. E foi um incêndio e muita gente morreu queimada dentro da boate. Só que teve uma galera que saiu da boate. E essa galera que saiu da boate saiu super feliz achando que tinha escapado, só que um tempo depois morreu. O que aconteceu? A queima da espuma gerava um ácido que tinha cianeto. E a pessoa inalou isso, e o que o cianeto fez? Bloqueou a cadeia respiratória dela. Aquele fluxo de elétrons todo que a gente viu, cara, ficou paralisado, e a mitocôndria daquela pessoa parou de produzir ATP. E aí ela morreu. Olha aí, ó, a Ivonete viu na Netflix essa parada. E não foi só aí, não. Cara, sabe aquelas paradas dos nazistas, câmara de gás? O maluco, gente, matava judeu na câmara de gás. E um dos gases que era usado era o cianeto. Então, gente, o cianeto, ele é um potente veneno. Ele mata e mata forte. E ele interrompe a cadeia respiratória. Entenderam isso? Vamos voltar então agora para a pergunta, né? Então, tá aí o esquema, e aí vamos ver o que ele quer. Esse bloqueio aumenta a concentração celular de... Gente, calma aí.
Vamos pensar aqui. Se é um bloqueio, a gente vai ver que a quantidade de ATP vai diminuir. O cara vai parar de produzir ATP e é por isso que ele morre. Deu ruim. A gente vê que o processo está bloqueado. Se o processo está bloqueado, bloqueou aqui, ó, bloqueou aqui, cara, o oxigênio não vai formar água. Então, o nível de água vai diminuir. Gente, citocromo C oxidase, a gente viu que também ela vai diminuir a sua atividade, ela vai ficar bloqueada. Cara, gás carbônico, que é o dióxido de carbono, ele também vai fazer o quê? Ele vai diminuir. Por quê? Se o processo todo está bloqueado, a gente não vai ver essa molécula virando CO2. Isso vai paralisar. Caraca, que bosta. Então, o que vai aumentar aqui nessa história, gente? O que vai aumentar é o NAD2H. Porque o NAD2H, olha só no meu esqueminha aqui, ó, o NAD2H precisava voltar para cá, para ele jogar os elétrons para esse caminho aqui. Se ele não joga os seus elétrons, o que vai acontecer? A quantidade dele acumula. Então, o grande problema nessa história toda é que o nível de NADH ele vai aumentar. E ele precisava de quê? Voltar a ser NAD+, para soltar os hidrogênios e os elétrons para o processo continuar, gente. Caraca, Rod, é isso mesmo? É. E esses hidrogênios e elétrons entravam naquela cadeia. Só que a cadeia está bloqueada e aí não rola. Então, pessoal, o gabarito dessa questão, ó, é letra C. E é C de quê, pessoal? C de quê? Diz aí para mim. Aí, questão extremamente difícil. Deixa eu só te dizer rapidinho aqui qual é o nível de dificuldade dessa questão. Não sei se você tem o interesse. Cara, deixa eu te dizer qual é o nível de dificuldade. Questão, cara, maldita. Questão difícil pra caraca. Ó, vou te dizer, hein? Gente, essa questão aqui, ela tem nível de dificuldade 724. Ou seja, muito difícil. Era esperado que pessoas que tiraram 724 para cima que tivessem acertado essa questão. Então, gente, tenso demais, hein? Cara, que bizarro. Muito difícil essa questão. O Bruno mandou aqui, ó. Professor, é verdade que semente de maçã tem cianeto? Tem. Tem um pouquinho, a quantidade que é inofensiva, mas tem. Então você viu, né? 724, um nível muito alto dessa questão. E aí, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre essa questão aí, ó? C de cachorro. 724. Pesou, hein? Crente tem um pau aí. Vambora pra próxima. Trouxe a próxima aqui. C de carbono. Gente, vamos ler essa. Vai lendo aí. Beleza, vamos ler aqui juntos. Olha aí. O pessoal fala assim, professor, o senhor está num hotel ou gosta de espelho? Cara, é o espelho do meu quarto, que aí troca de roupa, você se olha. Então por isso tem um espelho aqui atrás, ó. Vocês estão me vendo aqui, ó. É isso aí. Ah, Maria Fernanda, que bom que a gente já matou essa questão aí. Então vamos ler aqui. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, alguém sabe o que é isso? Folha caduca? Cara, folha caduca é a folha que cai. Já viu quando a pessoa está ficando velha, o pessoal fala assim, fulano está caducando? Então, folha caduca é folha que cai. Isso acontece, né, em algumas estações do ano, né? Então, nas plantas de folhas caducas,
a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar. Agora preste atenção no texto, gente. Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Então, calma aí, gente. Vamos analisar esse gráfico aqui. Esse gráfico que está aqui é o gráfico da clorofila. E você vai perceber que a clorofila absorve bastante. Aqui, ó. Deixa eu até marcar o gráfico. A clorofila absorve bastante aqui. E esse número que a gente está aqui, ó, sei lá, é um 480 aqui, por exemplo. E a outra região que absorve bastante é aqui, ó. Que deve ser, sei lá, um 630. Então são essas as regiões. E ele falou no texto que essas regiões correspondem, né, ao azul e ao vermelho. Vamos ver qual é qual? Gente, olha aqui, ó. Entre o 500, né, e o 480, tá aqui, ó. Então esse aqui tá perto do verde. Tá vendo aqui? E o outro que ele falou é o 680, cara. O 680 tá aqui, ó. É o vermelho. Então, pessoal, a gente está observando que, pelo gráfico, eu estou chegando no comprimento de onda. E lá, nessa pizza de cores complementares, eu estou vendo qual é a cada cor. Então, aqui é o azul, que ele falou pra gente, e aqui é o vermelho. E aí, seguindo, gente. Aí ele fala assim, ó. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contém antocianina aparece conforme as cores complementares. Ou seja, vermelho alaranjado. Tudo bem, gente? Maravilha? E aí ele pergunta aqui, ó. E em qual faixa do espectro visível os carotenos, em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Cara, eu já vi que mó galera aqui já começou a responder, né? Cara, violeta e azul, né? Violeta e azul. E pessoal, olha só. No texto, o que ele traz pra gente, né? Que é exatamente isso aí, ó. Pô, é o violeta, pô, e o azul. O pessoal não dá nem paz aqui, né? O pessoal já sai cravando letra A, né? Olha que maravilha. Pessoal brabo demais. Então, gente, a de amor, olha aí, ó, a Ivonete tá o clima do Dia do Namorado já passou, mas ela tá ainda nesse clima aí. E essa questão, gente, é uma questão maneira, porque dá pra gente fazer essa questão tanto com conhecimento de biologia quanto de física. E o que seria o mais importante aqui para a biologia, gente? É entender o seguinte. Falei de fotossíntese, você vai pensar em clorofila, tá? Vai pensar em clorofila. E a clorofila é o seguinte, ela é verde. E por que ela é verde? Porque ela não absorve a cor verde, ela reflete a cor verde. E quais são as cores que a clorofila mais absorve? O vermelho e o azul. E pelo gráfico a gente percebe, gente, essa parte aqui é a parte do verde. E olha só como a absorção é baixa. Então, ó, quase não absorve verde, quase não absorve. Quase não absorve. Então, o mais importante dessa questão é saber interpretar esse gráfico, porque hoje a gente tem outras questões aqui, e tu vai perceber, tá? Que é uma parada que ocorre com bastante frequência, tá?
Muito bem, gente. Maravilha. Deixa eu ver aí as perguntas da galera. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alface vermelho, olha aí, ó. E, gente, para quem tá na dúvida, é o seguinte, ó. A parada que vai rolar é sempre, né? É sempre o complementar, né? Porque, gente, vamos lá. No texto ele fala o seguinte, ó. O caroteno de coloração amarelo alaranjado. Deixa eu até mudar a cor aqui, ó. Laranja e amarelo. E no texto ele fala que essas cores que vão aparecer, os espectros que são absorvidos, são sempre os complementares. São sempre os complementares. Então, por exemplo, se aqui é laranja, cara, quem é o complementar ao laranja? Olha a setinha verde, ó, é o azul. E quem é complementar ao amarelo? É o violeta. Por isso que a resposta é violeta e azul. Tá vendo aqui? Então, gente, para você não dar mole, ó, no texto ele falou que o caroteno, ele tem coloração amarelo alaranjado. Marquei os dois aqui, ó. E vi as cores complementares. Maria Fernanda, e aí? Ó, esse gráfico que está aqui em vermelho é o da clorofila que ele mostra pra gente. E ele fala até que, por exemplo, por que o texto que ele traz pra gente é mostrar que a cor complementar é o que vai resultar a resposta, tá bom? Então aqui ficou letra A, muito bom. Gente, vamos para a próxima. Essa aqui eu tenho certeza que você fez. Essa aí apareceu na prova do Enem do ano passado. Aliás, eu fiz essa prova junto com vocês, né? Eu fui lá ano passado fazer o Enem. E teve essa questão aí. Então vamos ler aqui. Utilizando-se um mesmo meio nutritivo, 3 gêneros bacterianos diferentes foram submetidos ao cultivo em tubos de ensaio. Após certo período de crescimento da cultura bacteriana em condições físico-químicas ideais, observou-se que o padrão de distribuição das células, representadas por pontos na figura, ao longo dos tubos era diferente em cada um dos casos. Em relação ao metabolismo energético, os micro-organismos presentes nos tubos 1, 2 e 3 são classificados respectivamente como... Gente, olha só. Aqui em cima do tubo, a gente tem oxigênio. Está cheio de oxigênio na parte de cima dos tubos, porque está em contato com ar. Vou botar mais oxigênio aqui, olha aí, e vou botar aqui. Botei oxigênio aqui em tudo, tá vendo? Botei oxigênio em tudo. Nós percebemos que tem maior galerão aqui, ó, atrás desse oxigênio. Se essa galera está atrás desse oxigênio, essa galera aqui é o quê? É o chamado aeróbico, porque ele usa o oxigênio, estrito. Rodrigo, por que ele é estrito? Porque não tem ninguém aqui embaixo. Porque lá embaixo, cara, tá faltando oxigênio, o cara morreria. Então o pessoal tá aqui em cima. Então essa galera aqui é o aeróbico estrito. Já no tubo 2, tá rolando uma outra coisa. No tubo 2, a galera tá lá no fundo. Ou seja, são os anaeróbicos estritos. É a galera que tá fugindo do oxigênio. Tá fugindo. E aqui? É a galera que é o anaeróbico facultativo. O cara que se dá bem no oxigênio. E olha só, eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Você não percebe que no tubo 3... Deixa eu apagar aqui. Você percebe que no tubo 3 tem mais gente em cima? Tem muito mais bactéria aqui do que aqui? Por quê? Porque é mais vantajoso usar o oxigênio. Lembra que quando você usa o oxigênio na respiração celular, você produz de 32, 36,
38 ATP, você produz mais. Então a galera tende a se acumular aqui, porque aqui, cara, vai ter muito mais energia. Aqui embaixo vai ter menos gente, porque gera menos energia, ou seja, ele se reproduz menos. Então a ordem é aeróbico estrito, anaeróbico estrito e depois facultativo. Qual a opção que tem isso? Qual é? O pessoal já mandou aí, ó, letra C. Então anaeróbico estrito, anaeróbico estrito e anaeróbico facultativo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Ela é bem mais fácil que as duas primeiras, né? Ou não? Quem aqui fez Enem ano passado e acertou essa questão? Quem foi? Olha aí. De boa, pessoal feliz. Vamos para a próxima, gente. Outra questão do Enem, recente, hein? 2023. Olha o pessoal acertando essa questão na prova aí. Então esse ano não vai ser problema de novo. Vamos embora. Questão 4. Toma máquina. Ó, a Celina perguntou assim: o que seria na verdade, Celina, o termo que a gente usa é anaeróbico facultativo. Por que é facultativo? Porque se tiver oxigênio, ele faz respiração celular. Se não tiver, ele faz fermentação. Tá? E vamos lá para a questão de número 4. Vamos lá. A análise da atividade de dois cultivos celulares mantidos em diferentes substratos está representada no quadro. Gente, na minha opinião, essa questão, que é do Enem, PPL, de 2023, ela é muito parecida com essa questão aqui. Essa questão aqui do Enem, primeira aplicação 2024. Então eu já vou te mandar o papo. Gente, vale muito a pena você fazer provas anteriores, especialmente as provas PPL, que é aquela prova que quase ninguém faz. É um número muito pequeno de pessoas. Então, se você está se preparando para o Enem, cara, quanto maior o teu repertório de questões, melhor para você. Então, pega os Enems PPL para fazer, porque muitas das vezes você já conhece as questões do Enem oficial, PPL você não conhece. E se você tivesse feito essa questão aqui na sua preparação para o Enem 2024, pô, dificilmente teria errado aquela questão dos tubos de ensaio. Então vamos lá. Na primeira situação aqui, que é o A, ele está com oxigênio. Pô, produziu 219 de energia. Na situação B, ele está com glicose, mas está sem oxigênio. Produziu menos. Então, provavelmente, o que está rolando em A, gente? Em A está rolando respiração celular. E respiração celular é um processo que acontece dentro da mitocôndria. E usa O2. E tem uma grande produção de energia na forma de ATP, muito ATP. E aí, galera, quando a gente vai para o B, cara, o B provavelmente é uma fermentação. Que é um processo sem O2, que acontece no hialoplasma, ou seja, ele acontece fora da mitocôndria, e ele tem uma baixa produção de ATP, que a gente percebe por esses números. E aí ele pergunta pra gente: qual organela celular que não está ativa no cultivo B? Gente, a diferença é que o A está na mitocôndria, o B não. Então a organela que não está nesse cenário é a mitocôndria, e vocês acertaram mais uma vez. Gente, vocês estão demais. Eu diria que essa questão... gente, vocês querem saber o nível de dificuldade? Eu vou te dizer. Pega ela aqui. Espera aí que eu vou pegar aqui rapidinho. Eu tenho todas essas informações. Isso aí. 115. Cara, o nível de dificuldade dessa questão é 569. Ou seja, é uma questão fácil. É uma questão que é fácil. Se você tirou mais do que 569 em ciência da natureza, cara, você deveria acertar essa questão aqui, tá? Deveria acertar.
Ó, a Mirelle se perdeu. Mirelle, olha só. Qual é a diferença da linha de cima para de baixo? É que a de cima usa o oxigênio e produz mais energia. Qual organela que usa o oxigênio? É a mitocôndria. Então, se eu não tenho no B oxigênio, eu também não vou ter mitocôndria. Tudo bem? Gente, olha só, outra questão do Enem PPL 2023. 2023, ó, tá que tá aí, né? Vamos ler essa aqui. O esquema representa a etapa fotoquímica da fotossíntese. As moléculas de clorofila e os pigmentos acessórios que compõem os fotossistemas 1 e 2 são excitados pela radiação luminosa. A energia dessa excitação retira elétrons das moléculas de clorofila, a P680, no fotossistema 2, e de clorofila, a P700, no fotossistema 1. Esses elétrons são responsáveis pelo mecanismo de fosforilação do ADP, formando ATP, e pela redução do NADP em NADPH. O agente redutor primário. O agente redutor primário, responsável pela reposição dos elétrons perdidos no fotossistema 2, é o... Gente, vamos... Cara, mesmo que você não tenha entendido nada desse texto. Gente, vamos lá. Se no texto ele deu uma figura pra gente, a gente tem que fazer o quê? Ô, Catarina Paz, não é para você desistir não, tá? Não é para desistir. Tá começando a estudar agora. Mas eu quero saber o seguinte, tu nasceu ontem? Não, né? Você não nasceu ontem. Então, mais importante do que conhecimento é estratégia. E estratégia tu vai aprender aqui. Gente, o maluco lançou um texto horroroso, só que ele deu uma imagem. E eu quero pegar essa imagem e aumentar. Olha só. Ele está perguntando para a gente o seguinte. Quem é o agente redutor responsável pela reposição dos elétrons perdidos no fotossistema 2? Gente, o fotossistema 2, no texto, ele falou que era quem? Era o P680. O P680. Então, olha para cá. Quem está repondo os elétrons para ele é a água. Então, olha para cá. Aqui está a água. E eu sei que a Carol já ensinou isso para vocês. A água tem o oxigênio e o NOx do oxigênio é -2. Só que essa água ela foi quebrada, ela sofreu um processo de fotólise. E ela liberou O2. Gente, quanto é que vale o NOx de qualquer substância simples? Vale 0. Então, o oxigênio da água era -2 e ele passou para 0. Ou seja, o elétron, ele perdeu o elétron. Ele perdeu o elétron. Então, a gente pode dizer que o oxigênio, ele sofreu oxidação. Ele perdeu o elétron. E para que ele perdeu o elétron, gente? E nem tem elétron aqui, né? Porque tá água, O2 e hidrogênio. O que ele soltou? Ele soltou elétrons. E esses elétrons foram para repor o P680. Só que ele fala assim, Rodrigo, no texto não está escrito agente redutor? Sim. E aí é uma pegadinha da química. E eu não sei se a Carol já ensinou isso também para vocês. O agente, olha o termo, o agente redutor, ele sofre oxidação. E na química existe o agente oxidante. E o agente oxidante, ele sofre redução. Rodrigo, que sacanagem! É o contrário? É. Mas por que isso, pessoal? Porque se eu sou um agente redutor, eu me oxido e faço a redução dos outros. Por isso que o nome é agente redutor. Porque se eu estou oxidando, eu estou perdendo elétrons. Só que alguém do outro lado está ganhando. E esse cara que está ganhando está sofrendo uma redução. Então eu sou chamado de agente redutor porque eu faço a redução do outro. Porque em mim mesmo foi uma oxidação. E vale a mesma coisa para o agente oxidante. Porque se eu sou um agente oxidante, eu estou fazendo o outro se oxidar.
Só que se o outro está se oxidando, eu estou reduzindo. E para quem não lembra, ganhar elétron se chama reduzir. E perder elétron se chama oxidar. Rodrigo, ó, gastou na química agora, gente, gastou. Então, quem é o cara que está sofrendo oxidação para repor elétron no fotossistema 2? Cara, era só olhar para o esquema. Se tu abrir, desse o zoom aqui, metesse, pô, esse esquema grandão aqui, e visse que a molécula que está entrando aqui é a água, tu matava a questão. Matava, é água. Letra C, gente. C de sede. Tô de sacanagem. Gente, olha que coisa boa. E aí? O que vocês acharam dessa questão aí, gente? Número 5. Me dê a sua opinião. Eu até vou ver o nível de dificuldade delas aqui para vocês. Eu gosto muito desse clima aqui do ProEnem, né? Que todo mundo é amigo, quer ajudar. E eu acho que esse é o pensamento, né, gente? Cara, essa questão é difícil, tá? A dificuldade dela foi 711. Então, era para a maior parte das pessoas errarem essa questão. Porque 711 em natureza, amigo, é difícil de tirar, hein? Muito bom, hein? Gente, o que vocês acharam disso aí? Fala comigo. Olha aí, ó. Se a Celina tirou 680, Celina, era uma questão que você devia errar. Se você acertasse, o sistema ia interpretar que é chute. Caraca, gente, que bizarro, hein? A Keila perguntou assim: onde vê isso sobre a dificuldade? Gente, dentro lá do site do INEP, e eu sei que esse negócio da dificuldade está rendendo, porque até o Renan vai me perguntar. Perguntar aqui no direct. Gente, lá no site do INEP, existe uma parte chamada de microdados. E os microdados, eles têm todas as informações da questão. Todas as informações. Então você tira essa informação de lá. Só que, o que eu tenho? Eu tenho todas as informações já tratadas e separadas de biologia por assunto. Então eu sei. Então essas questões que eu botei para vocês, eu já sei quais são os índices de dificuldade delas, né? Questão difícil. Muito bom. Gente, vou fazer mais uma aqui. Vamos lá. Questão 6. Antes de mais nada, deixa eu dar logo o nível de dificuldade delas que vocês gostam. Eu sei que vocês gostam. Calma aí que essa aqui não tá tão fácil, não. Não sei de cabeça, não. Mas eu vou te dizer, calma aí. Confia em mim que eu já vou te dizer agora o nível de dificuldade dessa questão. Mitose 16. Gente, essa questão que eu estou fazendo com vocês agora, a dificuldade dela é 711,1. Essa aqui. Difícil também, tá? Não é uma questão fácil, não. Pessoal, vamos resolver isso aqui para a gente terminar. Um dos fármacos usados como quimioterapia contra o câncer é a colchicina. Ela age como um bloqueador da divisão celular, intervindo na polimerização dos microtúbulos, formadores das fibras do fuso acromático, inibindo assim o crescimento do tumor. A colchicina age no tratamento do câncer, pois... Gente, deixa eu trazer vocês para cá, porque isso aqui é muito importante. O câncer é uma doença que o número de mitoses aumenta, fica descontrolado. Mitose pra caramba. E qual a maneira de chegar e falar assim, pare? É bloqueando a mitose. E a melhor maneira de bloquear a mitose é bloquear o chamado fuso acromático, que é o cara que vai puxar os cromossomos. Deixa eu jogar no desenho aqui para tu ver melhor. Olha só. Quando a gente desenha a célula, tá aqui. Desenha a célula. Aqui no meio estão os cromossomos, que eu desenho como um Hzinho. Aí tem um centríolo aqui e outro aqui.
vai rolar uma parada chamada de fuso acromático. Ele vai se agarrar aos cromossomos e o que eles fazem? Eles puxam para as pontas e aí separa o cromossomo no meio. Então é assim que ele funciona, é assim que ele age, tá? Só que, quando eu jogo a colchicina, eu bloqueio isso. E o triste, pessoal, qual é? É que ele bloqueia a mitose não só do câncer, mas de todas as células do corpo. Por isso que o cabelo do cara começa a cair, por isso que o cara começa a ficar anêmico, porque as células vão tendo menos mitose. Então, como é que a colchicina age, gente? Ela vai atuar impedindo a formação dessas fibras do fuso, que elas puxam os cromossomos. Então, por exemplo, a letra A, ele fala assim, ó, inibe a atividade das mitocôndrias. Nada a ver, errado, horrível. Ah, impede a síntese proteica. Nada a ver. Aí agora a letra C, impede a polimerização do fuso. Até poderia ser. Mas ele fala que promove a condensação da cromatina nuclear. Não, gente. É a separação. Então não é nada disso. Letra D, causa a despolimerização das proteínas do fuso, impedindo a separação das células filha. Gente, a separação das células filha, ela se divide no meio. Então essa aqui também está errada. Então a gabarita aqui, ó, é letra E. E é de quê, gente? Promove a despolimerização das fibras do fuso, impossibilitando a separação dos cromossomos na divisão. Letra E de quê, meu lindo e minha linda? Fala comigo. Gente, que maravilha, é de espetacular. E sabe o que é também espetacular? Vocês que ficaram assistindo essa aula até agora na véspera de um feriado. Então, gente, amanhã, feriado, espero que vocês consigam equilibrar descanso com revisão. Tem mais algumas questões aqui para vocês fazerem, tá? E contem com a gente, nós estamos juntos com vocês nessa preparação. Um abraço, um beijo e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.